Olá! Eu estou apresentando esse conteúdo hoje para os alunos do EJA, do Método Certo e também para os alunos de pré-militar. Tá? Ele tem um conteúdo hoje de artigos em inglês. Primeiro nós vamos fazer um pequeno bloquinho aqui falando sobre os artigos indefinidos, depois o uso do artigo definido e onde não se deve usar o artigo definido, que causa uma certa dúvida. Tá? É um conteúdo bem simples e hoje a aula vai tirar todas as dúvidas de vocês. Se vocês gerarem alguma dúvida, vocês podem deixar escrito no YouTube ou depois eu vou passar o e-mail, pode me mandar também. Então nós vamos começar com os artigos indefinidos. Eles são a e an. Esse a pode ser pronunciado também a. É muito comum em alguns lugares tipo a Austrália essa pronúncia. Eles falam amen, ok? E ele equivale a uma. O an equivale também a uma, tá? Qual é a diferença dos dois? Eles têm equivalência semântica, mas o a é usado antes de palavras com som de consoante. O an é usado antes de palavras com som de vogal, tá? Aí agora aqui eu vou dar alguns exemplos do uso deles. O a boy, a horse, a university. Olha aqui, university começa com uma vogal U, mas ela na pronúncia não tem som de U. A pronúncia é som de university. Então vai levar o A. Eu botei aqui para chamar a atenção de vocês. Aqui nós temos o an egg, an apple, an elephant. Olha que interessante pegadinha. An hour. An hour. O hour não é pronunciado aqui o H. Então ele vai ficar o an hour, como está escrito aqui. Tá? Agora a próxima parte eu vou mostrar para vocês o uso correto do artigo definido. Olha, agora nós vamos estudar o artigo definido. Para o, a, os, as, em português, nós temos em inglês somente um, the. Ele não tem número, ele não tem gênero. Até uma curiosidade, quando saiu aquele filme, Os Últimos Jedi, o nome em inglês é The Last Jedi. Aí mundo afora perguntaram, mas é o último Jedi? Porque Jedi também não tem gênero. É a última Jedi? São os últimos Jedi ou as últimas Jedi? Gerou uma dúvida. Então nós vamos aprender os 5 casos onde se usa ele. Eu vou chegar para aqui para vocês lerem. Antes de substantivos usados anteriormente, tipo, I see a boy, the boy swimming. Antes de substantivo único da espécie ou considerado único, ou quando particularizado. Olha aqui, the North Pole, só existe um polo norte. The sea, só existe um único mar no mundo, embora haja divisões de mares. The weather, que é o tempo. The only é o único, quer dizer, the boys of our school, está especificando quais garotos são esses, tá? Os garotos da escola. The strongest, o mais forte. Isso aqui é o caso de superlativo. Para indicar superlativo também. Antes de nomes de oceanos, mares, rios, montanhas. No plural. Pode ser no plural também. Aqui nós temos the Atlantic, the Alps, the United States of America. Uma curiosidade, os Estados Unidos são mais estados, em inglês antigo queria dizer países, porque na época não tinha essa divisão de estado. Então são the United States, são os Estados Unidos. Ele vai no plural sempre, embora seja um país só. Antes de instrumentos musicais e nomes de família. Instrumentos musicais adora cair em concurso, tá? The piano, the guitar e outros instrumentos. The Johnsons, que é nome de família, e aqui as famosas The Kardashians, tá? Também se usa o the na frente. Antes do substantivo ou adjetivo que representa a classe ou espécie. The old, the young, the blind, the dog. The dog is a loyal animal. Aqui está separando, indicando que os cães são são animais leais, tá? Então nós vamos terminar aqui essa parte. Se tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail ou deixar aqui abaixo. Agora nós vamos fazer a parte
onde não se deve, a próxima parte da aula, onde não se deve usar o pronome definido. Só para corrigir, eu falei na outra hora pronome, mas é artigo, tá? Que eu não tenho edição. Aqui é uma aula gravada, só estou interrompendo para escrever no quadro. Então aqui eu vou mostrar para vocês onde o artigo the vai ser omitido, tá? Dá uma olhada aqui, antes de nomes próprios, tipo Sally, Bob, tá? Antes de substantivos usados no sentido geral. Children like chocolate. Man is mortal. Provavelmente numa tradução para a língua portuguesa ficaria aqui, as crianças gostam de chocolate, tá? Mas aqui na língua inglesa não precisa de colocar, não é para colocar aqui o the, é para omitir. Man is mortal, a tradução seria o homem é imortal, tá? Aí aqui como está em sentido geral, não precisa de colocar o artigo definido de. Aqui também, ó, não é para colocar antes de possessivo our country, nosso país, his car, o carro dele, tá? Our country não vai colocar o the, tá? Também, essa parte aqui é a mais complicada, mas vai ser bem facinho a explicação. Antes de alguns substantivos, como church, school, usado para seu propósito original. Aqui tá, ela foi to church to pray. Então, se ela foi para rezar, ela está usando no sentido original. Então, não vai precisar de botar o artigo. Aqui tem to the hospital as a patient. As a patient, como uma paciente. Então, não vai precisar de colocar o artigo. Aí aqui tá to the church. Se eu falar she went to the church, ela foi para lá para um sentido que não é o específico, que é de orar, de rezar, tá? E aqui nós temos se eu falar she went to the hospital, ela não foi para lá para ser uma paciente, ela foi para lá com alguma outra intenção, para visitar alguém, para fazer alguma coisa. Tá bom? Então estou finalizando aqui a aula. Quem quiser entrar em contato comigo pode escrever aqui embaixo ou pode também mandar para o meu e-mail oa.daniel@gmail. Muito obrigado!